Olá, eu sou Daniel Calegari Pereira. Seja muito bem-vindo ao podcast Coluna Sem Neura, o seu podcast de informação de qualidade numa linguagem que você consiga entender. Porque, como eu sempre falo, a base do sucesso do tratamento vem do conhecimento do que você está sentindo. E para isso, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Milena, tá? E antes, eu gostaria muito que você seguisse a gente nas redes sociais, se inscrevesse nos nossos canais, curte, compartilha com quem você acha que essa informação é importante, para ajudar a disseminar o máximo possível essa onda de conhecimento. Antes de mais nada, obrigado, Milena, pela sua disponibilidade de vir aqui, tá? E o mais importante hoje, a gente vem sendo bombardeado nas redes sociais com muita informação que a gente não sabe o lastro, a gente não sabe quem é que está falando. E a gente fica muito preso com o número de visualizações, o número de seguidores. Então, para os nossos seguidores aqui, eu queria primeiro que você falasse, cara, quem é Milena Dutra? Qual é a sua trajetória? Conta um pouquinho para nós. Tá bom. Galerinha, satisfação a todos que estão aí do outro lado da telinha, os internautas que estão conosco nesse assunto tão magnífico que é o nosso eixo, as colunas que estão doendo por esse aí, pelo Brasil todo. Nós vamos comentar a respeito do como tratar e como melhorar essa grande área que é o nosso esqueleto humano. Eu sou a professora Milena Dutra, já trabalho com reabilitação e ortopedia há mais de 20 anos. Eu fiz fisioterapia inicialmente, depois da fisioterapia eu fui para a Santa Casa de São Paulo, lá na Santa Casa, que ainda é conhecida uma das melhores da América Latina, né? Há mais de 10 anos na ortopedia, que é ela quem lidera realmente esse assunto tão sensacional que é a nossa estrutura. Da Santa Casa eu terminei todo o currículo da pós-graduação e era integral na minha época, era das 7 às 7, imagina isso. Hoje em dia, pós-graduação é só uma vez por mês, de 15 em 15 dias, Sim, e olhe lá. sim. E depois que eu me formei na pós-graduação, findando a fisioterapia, eu me deparei com o mercado e falei, vou fazer o quê? Eu prestei uma prova lá de R2 na época, e fui virar a monitora do professor de coluna, até que foi coincidências ou não. E na monitoria eu fiz mais um ano de especialização, então foram 2 anos. E no segundo ano, especialização em ortopedia e traumatologia, foi meio período. Foi aí então que eu me deparei pela paixão, principalmente pela nossa coluna e pela estrutura magnífica. E de lá, a fisioterapia no campo, que é até atualmente por convênios e clínicas normais, não foi pulsante no meu coração para resolver os problemas, porque era só choquinho, alongamento, aquelas coisas todas. A fisioterapia tradicional realmente não me instigou, porque nós vamos falar hoje que alteração de movimento se trata com movimento. Então, a minha mãe, que é professora de educação física, falou assim, Milena, você tem esse jeitão assim, por que você não vai fazer educação física? Eu falei, pô, mãe, de novo, tudo de novo. Aí, da fisioterapia, eu fui parar lá na USP de São Paulo, na Escola de Educação Física e Esportes, procurei quem era o líder ali, a diretoria, o coordenador de quem trabalhava com atividade física adaptada e grupos especiais, para saber o que eu poderia eliminar de matéria e como que eu poderia ingressar na educação física e juntar as duas áreas. Então, olha só, fisioterapia, depois especialização na Santa Casa, pública, depois eu entrei na USP de São Paulo, na educação física pública, e aí depois da educação física, visando grupos especiais, deficiências e todas essas alterações neuromotoras, eu quis fazer mestrado, porque eu sempre tive vontade de ser professor e levar a informação de relevância e a verdade por todo o mundo, que eu penso que é a ortopedia pelo mundo. Só que na USP a linha de abertura da linha de pesquisa era em asma, e eu tinha feito ortopedia, eu falei, não vou estudar catarro, né? Então, asma, DPOC, não era comigo não. Até comecei a estudar com o excelentíssimo professor doutor Luzimar Teixeira, só que depois eu falei assim, professor, não gostei desse negócio não, quero sair da USP. Mas como você vai sair da USP, Milena? Então, terminei toda a parte de educação física adaptada em grupos especiais e nós fizemos a entrada e toda a prova para eu entrar na Escola Paulista de Medicina, que é a Unifesp, para quem conhece, lá em doenças de osteometabólicas com a doutora Marisa Lazarete Castro, na endocrinologia. Então, eu fui para a Unifesp, na medicina, só para fazer o mestrado, e no metade do doutorado eu larguei tudo, comprei uma prancha e vim morar na praia, e é por isso que agora eu conheço o doutor Daniel Calegari. Exatamente. Estamos aqui no Espírito Santo, nada de São Paulo mais. Ótimo. Esse é um pouquinho do currículo. Que já bom. E a gente se conheceu, exatamente, a gente se conheceu já
conversando exatamente sobre a nossa forma de ver a doença da coluna. E aí, uma coisa que me causou um pouco de estranheza quando eu vim aqui para o Espírito Santo é que eu comecei a pegar alguns pacientes com doença da coluna que estava arraigado na cabeça deles de que quem tem doença da coluna não pode fazer movimento. Então, era aquele paciente que ele ficava em repouso, né, e praticamente inválido. Eu queria saber de você a sua opinião sobre isso, porque eu cheguei aqui em 2012, nós estamos em 2024, já se passou mais de uma década, e eu ainda ouço isso de algumas pessoas, mesmo com a rede social do jeito que está. O que você acha disso? Bom, primeiro, tudo que não usa atrofia, né? Até carro parado lá, se você não ligar o Fusca que está ali parado, ele vai parar de alguma maneira. E quando a gente tem uma estrutura que não está sendo utilizável, realmente a sobrecarga é ainda maior. Por isso que a movimentação, você que está aí parado no sofá, a movimentação realmente te potencializa a lubrificação, te potencializa a engrenagem do sistema, como um carro mesmo, a voltar a funcionar. Porém, existe uma particularidade muito significativa que é entender o porquê que não está conseguindo realizar o movimento. Não parar de fazer o movimento por um mecanismo antálgico ou protetor. Estou com medo de mover porque vai aumentar a minha dor. Muito pelo contrário. E você me fez lembrar uma coisa muito importante, do efeito nocebo. Já ouviram falar do efeito placebo? O médico lança uma palavra proferida, que você acabou de falar, não pode fazer tal coisa, não vai realizar tal tarefa, não vai utilizar tal segmento. A palavra negativa proferida gerou um input negativo no nosso cérebro que ancorou nesse medo de potencializar realmente algo que não deveria ser tão latente. Sim. Ele ficou pior com aquela e o que eu vejo, lançada. Né, essa fobia do movimento, quando se mistura com a ignorância de saber o que você tem, né, aquele pavor, olha, eu não sei o que eu tenho, mas se eu fizer algum movimento eu posso piorar aquilo que eu não sei o que eu tenho, vira uma reação em cadeia péssima. É verdade. Né? E é difícil a gente quebrar aquilo dali. Você fazer com que um paciente ele volte a fazer movimento, ele tenha segurança para fazer um movimento, principalmente naquela região com problema, mesmo não sendo operado, entendeu? É uma condição que às vezes a gente demora meses a anos para conseguir fazer com que o paciente ganhe autonomia, ganhe responsabilidade, consciência corporal. E aí eu queria saber de você, quais são os principais desafios que a gente tem hoje, né, para fazer com que a gente consiga diminuir essa mentalidade ainda? Porque assim, a gente está vendo, tem várias estruturas de pilates hoje, tem vários centros de reabilitação, tem várias academias, a gente vê, tem aplicativo no telefone, tem coisa nas redes sociais, ou seja, existe informação de qualidade ou não, mas existe informação. E mesmo assim a gente vê que tem gente que prescreve isso, que orienta isso e que segue isso. Qual o desafio que a gente tem para tentar reverter isso daí? Caramba, como responder isso em alguns minutos? Dr. Daniel falou e afirmou algo muito importante, que é, se você fica parado, tudo vai piorar. Porque você não consegue engrenar realmente a função das articulações, porque está enferrujado, desgastado, comprimido, e você, com medo, potencializou aquele bloqueio e a limitação foi exacerbada. Como quebrar isso? Primeiro é entender, dentro dessa sua frase, qual a causa principal da dor, que ela é multifatorial, não é? A gente estava discutindo nos bastidores. Sim. O emocional envolve, se caiu, bateu, luxou, envolve, se tem alguma assimetria do empilhamento dos ossos, envolve. Basicamente, pela minha visão na área da biomecânica e cinemática, nós temos dois problemas. O prédio está torto e o espaço está reduzido. Então, se nós conseguimos agora, Dr. Nel trouxe aqui uma vértebra, entender que dentro dessa engrenagem, olha ali o Dorivaldo que está lá atrás, dentro desse empilhamento das 33 vértebras, eu tenho um cambiamento ou uma assimetria, concorda que a dissipação da carga é irregular? Sim. Concorda que a gravidade, o peso corporal, ou a tarefa que você está realizando, ou o esporte que você escolheu para fazer, ele começa a ter irregularidades também assimétricas? Sim. Então, as cordas das musculaturas que estão tentando ser acionadas ficam em desequilíbrio.
O peso que está tentando ser dissipada lá na minha coluna, que tem característica de carga, na cervical, uma característica de mobilidade, na sua base, que está tentando te dar a estabilidade, começa a ficar assimétrica. Igual o carro, alinhamento e balanceamento do carro, lembra disso? Não tem que encostar o carro para alinhar, balancear e fazer cambagem? Aqui é a mesma coisa. Então, se agora o profissional, seja ele médico, profissional de educação física, fisioterapeuta, quem trabalha com área da saúde e movimento, conseguir enxergar que alguma articulação está irregular, vou virar o Dorivaldo aqui para vocês. Olha que linda a coluna numa vista póstero anterior. O empilhamento das vertebrinhas no eixo axial. Se existe alguma inclinação, ou rotação, ou extensão, ou algo que está assimétrico aqui, quem é que vai ter sobrecarga ou quem é que vai sofrer? Os tecidos internos de cada articulação. Seja isso para a coluna, seja para o ombro, seja para o quadril, seja para o joelho. Então, não importa para nós da fisioterapia ou para quem trabalha com movimento, enxergar uma foto no exame. O exame só te mostra que eu tenho, às vezes, uma retificação, uma inclinação, um tilt anterior. E às vezes é por uma questão de dor, né? E o espaço está ruim. Sim. E aí? E quantos exames a gente viu lá que a pessoa não tem dor, mas tem uma assimetria? Pegando um gancho disso, Milena, uma coisa que eu vejo muito, tá? E eu queria também a sua opinião sobre isso, que eu sei que você gosta muito dessa área. Eu gosto. Quando a gente fala de alinhamentos, eu vou falar de desalinhamentos, tá? E aí você pode ter um desalinhamento da coluna, uma escoliose, que não necessariamente tenha sintoma, tá? Pode ser sintomático. Exatamente. Só que o que acontece? Em algum momento da vida, o que eu vejo os pacientes? Em algum momento da vida, alguém falou que ele tinha uma escoliose e aquilo ficou como um estigma para ele, tá? E aí eu queria a sua opinião, porque com o seu trabalho que eu já venho vendo exatamente com essa questão de estudo de biomecânica, de vetores, de fortalecimento assimétrico, não é um estigma você falar eu tenho escoliose, porque você pode ter uma condição que às vezes, dependendo do grau, é até reversível com fortalecimento adequado, com uma avaliação adequada. Então, assim, a primeira pergunta referente à questão da escoliose é: necessariamente eu preciso me preocupar por ter uma escoliose? Sinceramente, eu me preocuparia. Eu sei que a maioria da literatura diz que ela é assintomática, mas eu também sei que o prognóstico negativo dela é real se não fizer nada contra a curva, principalmente na fase do crescimento. No primeiro e do segundo estirão, a gente evolui de 1 a 2 graus por ano negativamente a torção de uma curva. E já tem embasamentos literários que diz que escoliose dói sim, mesmo na criança, no adolescente e na fase adulta. Então, quanto mais estruturado eu estou, quanto mais rígido ou adulto eu me formei, porque as epífises de crescimento se fecharam, maior também a chance dessa sintomatologia aparecer. Porém, apesar de que escoliose a gente pode fazer tudo e qualquer coisa, vive como você quiser. Vai escalar, vai nadar, vai pintar, vai estudar. Mas não são exercícios como a natação ou qualquer outro tipo de RPG, por exemplo, que vai favorecer a redução, a atenuação, a diminuição de uma curva. O meu maior desafio hoje na escoliose é essa contenção da piora dela, porque ela vai piorar. Principalmente se tiver ângulos de fatores de risco, igual você falou. Existem ângulos que são passíveis de correção 100% até 10 graus. De 10 a 25 graus, a gente começa a prestar atenção em exercícios específicos. De 25 graus até 50 graus, exercícios específicos na literatura contra o padrão da curva, com o uso de colete, se a criança ou o adolescente tiver ainda em crescimento. E depois de 50 graus, eu sinto muito, é cirúrgico. Então, quantos de nós profissionais, quando eu digo nós, tanto da medicina, quanto da fisioterapia, quanto lá dentro da escola, quanto lá na sala de musculação, ou no Pilates, ou em qualquer outro estúdio de fortalecimento, primeiro, consegue investigar se existe escoliose ou não. Segundo, saber o que é um ângulo de inclinação e rotação, que é o ângulo de Kobe. Terceiro, quais são os exercícios que favorecem a melhora, porque não tem
a correção completa e 100% de uma escoliose. Escoliose é idiopático, sem causa definida e não tem cura. Mas se agora eu sei como diminuir uma curva que pode comprometer um pulmão, por exemplo, e o meu aluno, cliente, paciente, ter uma parada cardiorrespiratória na tua mão, por que não fazer? Claro. Mas que exercícios são esses? Quais são os padrões de curva? Como avaliar para onde ela está indo? E como prescrever essas correções? É essas as perguntas que precisam ser respondidas. E aí volta de novo, qual é o profissional que você está levando seu Com filho? certeza. Ou se você tem uma escoliose e hoje você está sentindo dor, saiba que mesmo na fase adulta é possível melhorar e muito. Eu acho que eu trouxe um exemplo, depois a gente olha. Eu acho hoje, tá? Que assim, basicamente a gente tem 2 grandes grupos de escoliose. Existe a escoliose congênita, que vem da infância, e a degenerativa, né, da evolução. Adquirida. Né? Mas o que eu vejo hoje é que assim, independente de uma ou de outra, ao longo dessa etapa nossa de profissão, a gente começou a dar um valor muito maior à estrutura músculo-esquelética do que antigamente era só de movimento simples. Então, especificamente, o treinamento muscular resistido, a avaliação de vetores, a inclinação de cada ângulo para qualquer coisa, isso vem ajudando muito mesmo os casos que eu tenho um ângulo maior, vamos colocar assim. E aí, o que eu vejo hoje é exatamente a questão eu vou encaminhar para quem, eu vou precisar do apoio de quem, eu vou ter orientação de quem, por quê? Hoje a gente está sofrendo um crescimento muito grande do sedentarismo entre as crianças. E isso, o vício postural, a gente sabe que é uma condição que piora. Então, por exemplo, eu quando era pequeno, era normal a gente estar brincando na rua. Às vezes eu não fazia um treinamento muscular resistido, que não era coisa de criança, mas eu sempre nadei, eu sempre pratiquei atividade física, né? Eu, os meus irmãos, a comunidade onde a gente morava. E hoje, por exemplo, com celular, computador, sentado o dia inteiro, ganho de peso, a tendência do hábito de vida é fazer piorar. Hoje a gente consegue ver muito mais adolescente, criança, obeso, por exemplo, do que a gente via quando era pequeno. Entendeu? Então, assim, eu vejo hoje que às vezes eu pergunto para o paciente, você tem o quê? Às vezes a pessoa não tem nada, fala, mas eu tenho escoliose. Como se aquilo fosse, né? E às vezes é um desvio postural. Às vezes você vê que é um desvio postural. É uma falta de musculatura, por exemplo, cérvix escapulohumeral, lombo glúteo-femoral, entendeu? Você vê que a pessoa não tem aquela tonificação sagital. Por fraqueza. Por fraqueza, entendeu? Então, assim, eu vejo hoje que existe a questão da fraqueza inerente à falta de atividade física. E uma outra coisa também, que cada vez a gente está vendo mais, é as mudanças posturais por conta de dor. Então, eu posso ter uma posição antálgica que me causa um desalinhamento independente do eixo, e aquilo não é crônico, aquilo é pontual por conta de uma dor. Entendeu? Então, assim, eu vejo que essa visão, né, como um todo, e aí eu não consigo avaliar um pedacinho da coluna. A lesão e a dor gerou um mecanismo antálgico que desalinhou, mas também um desalinhamento pode vir gerar, ou uma fraqueza também pode vir gerar. Porque às vezes você vai gerar um desalinhamento, por exemplo, porque você tem uma perna menor do que a outra. Às vezes você tem um joelho com problema. Exatamente. E aí começa aquela visão que tem que vir do todo. Eu preciso entender a estrutura óssea como um todo, que eu sei que é a base. Eu vejo que o seu raciocínio ele começa com a avaliação do todo. Da mesma forma, por exemplo, quando eu começo a avaliar uma doença da coluna, cara, o osso ele é meu aliado sempre. Tanto no começo da conversa, como nos exames que eu vejo, como no intraoperatório. Eu preciso entender isso, porque de tudo que a gente tem, ele não muda. Muda, por exemplo, tecido gorduroso, muda a musculatura, mas o osso em si, ele sempre vai estar junto com a gente. E eu vejo que esse conhecimento mecânico e essa aplicação clínica desse conhecimento mecânico é o que torna o que a gente faz tão apaixonante, pelo menos para mim. Entendeu? Com certeza. E a gente vem perdendo isso. Importante. O sedentarismo nas questões das crianças e dos adolescentes, mas eu colocaria até os dois extremos. A minha mãe, lá com 65 anos, nem é tão idosa assim, com um monte de dor lá, e naquela época, 25 anos atrás, fizeram uma dissectomia via anterior, eu te contei sobre o caso dela. Falei, mãe, não fala comigo mais não.
vou te indicar uma professora de educação física, fisioterapeuta, que dá aula pelo Brasil inteiro, mas era só fraqueza. Então, a sarcopenia, que é mais uma pandemia, uma densidade mineral óssea que está sendo degradada por uma insuficiência muscular, começou a treinar certinho, aquele campo eletromagnético da piezoeletricidade, a mecanotransdução, já melhorou a densidade dela, com cálcio, vitamina D, enfim, toda a parte endocrinológica e hormonal sendo reposta. Mas para a gente entender que realmente a sua frase é muito relevante. A insuficiência e as perdas naturais, não só do envelhecimento, mas pelo desuso. Sim. Né? E uma outra questão que para mim chamou muito a atenção, não olhar para o ponto. Se essa tela fosse em branco, eu coloco um ponto preto aqui. O que tem na tela? Um ponto preto, menino. Um ponto preto, menino. Ah, mas aonde está o problema não é o problema. Exato. E cadê a área branca ao redor do ponto? Então, na ortopedia e no movimento, é o corpo como um todo. Com certeza. É a interligação de um arco plantar com até mesmo uma mandíbula que não tem uma oclusão dentária significativa. Imagina o resto. E aí acaba, isso é um gancho bacana, que cada vez a gente vem ouvindo mais gente falar sobre isso, que é a dor miofacial, tá? E assim, eu vejo que o nosso conhecimento de estrutura muscular, a relevância da estrutura muscular, tanto da fáscia, da estrutura muscular propriamente dito, a gente vê que tem a ver com o sistema imunológico, a gente tem a ver com o sistema cerebral, né? O circuito de memória. Você vê que, por exemplo, hoje, para um paciente com demência inicial, o treinamento muscular ajuda no circuito da memória. Então, assim, a gente vê, exatamente, a gente vê que existem alguns hormônios liberados pela musculatura como uma esponja que eu aperto, ou seja, no treino muscular, para aquilo dali ativar. E aí, a dor, né? Normalmente a gente vai lidar com dores da coluna, e a primeira coisa que eu vejo é o seguinte: não é normal a gente ter dor, ponto. Então isso é um fato. Então a gente não tem que se acostumar com dor. Mas existem dores diferentes. E isso a gente vai construindo com o paciente, porque existe aquela dor que eu fui para academia pela primeira vez na minha vida, fui fazer um treino, 24 horas depois parece que eu tomei uma surra. Existe uma dor muscular relacionada àquilo. É verdade. Existe uma dor articular, que às vezes é o que preocupa a gente. Existe uma dor de origem neural, que é o que preocupa a gente. Existe uma dor de origem emocional, que aí já é uma dor que não tem um componente estrutural bem organizado. Só que o que a gente observa? Ficar negligenciando a dor aumenta o risco. Então o que eu vejo hoje, que é o que eu falo para todo mundo, é normal ter dor? A dor para nós é um sinal de alerta. Eu costumo falar que é uma luz do painel do carro que acende e fala, cara, algo aconteceu, para, senão nós vamos ter problema. E aí eu vejo que, por exemplo, as dores musculares hoje, pela própria questão do sedentarismo, pela questão da falta de ergonomia, você vai colocando uma sobrecarga na estrutura muscular com a qual ela não está preparada. Então eu tenho nódulos de contratura. E aquilo vai causando dor. E aí o que a gente já sabe é, cara, não tem como aquilo melhorar, só ficar entupindo o cara de remédio e repouso. O que você acha disso? A dor miofacial. Vamos lá. A gente acabou de falar na frase anterior que existe dois problemas. Se o eixo está assimétrico ou se alguma coisa está fora do lugar, dentro das articulações começa a perder área e espaço. Esse espaço reduzido gera ainda mais a compressão do tecido que já está em degeneração. Vou te dar um exemplo. Digamos que eu estou ficando corcunda assim. Tudo no dia a dia é inflexão. Cumprimentei o Calegari aqui, escrevi aqui, fiquei no celular aqui, escrevo aqui, brinco com a criancinha aqui, escova a dentadura aqui. Nada me puxa para trás. Então eu tenho uma cadeia anterior hiperativada e uma cadeia dorsal que está precisando de ajuda. Mas, Milena, é só fortalecer o dorso? Lógico que não. Porque não é só no único plano frontal, existe sagital, existe transversal, é tridimensional. Só que se agora eu estou assimétrico ou estou tendo uma sobrecarga de peso e de trabalho, onde esse meu alinhamento não acontece, igual meu cabelo, ó, as fibras musculares não estão mais lisinhas assim em paralelo. O seu cérebro identifica aquilo como uma ameaça e fala assim, Milena, eu vou te ajudar, vem pra cá. Direita essas costas, menino, bota esse ombro para trás. Só que a fibra, para ela não arrebentar, ela vai se entrelaçar.
ela se entrelaça igual uma corda de bombeiro, entende? Para ficar resistente e promover a estabilidade que você não tem. Só que aí forma aquelas bolas de tensão, às vezes dá dor de cabeça tensional, fica tudo duro aqui, o quadrado lombar, atrás das costas, em cima do trapézio, aquelas regiões tensas de contratura, parece que o ombro vira brinco, aquela pessoa que é o centro de tudo, daqui a pouco é bruxismo. Esse entrelaçamento e essa contratura é um dos exemplos que a formação do trigger point, do ponto gatilho, do entrelaçamento do feixe aconteceu. Tanto que o emocional pode piorar, tanto quanto o desalinhamento pode gerar, tanto quanto o desgaste articular pode promover um trigger point secundário protetor para te tentar segurar. Ó o microfone aqui. Digamos que ele tá quebrado. Se eu mexer aqui vai dar ruim. Vou dar um nó aqui para você, para tentar segurar o microfone. Só que agora quem é que passa aqui no meio? O nervo, ó. Quem é que passa aqui no meio? A vascularização. Então vai chegar sangue lá, legal? Para nutrir o tecido, hipóxia, como a gente fala. Vai chegar input nervoso, vou te dar uma ordem para o movimento, só que a inervação pode estar sendo comprimida ou lá na origem, ou no trajeto do meio desse músculo embolado. E às vezes passou lá no mal-estar, que eu tenho que alongar, e não é para alongar um feixe contraturado. Tenta alongar aqui, ó. O que vai acontecer com o nó? O nó vai apertar. Tá. Então, as dores miofaciais hoje, até virou uma polêmica, a terminologia liberação, ninguém libera nada de lugar nenhum. Eu não vou liberar aqui ó, o meu tecido para arrancar ele fora. Na compressão organizada da origem e inserção de todo o trajeto daquela musculatura, aquela compressão através da massoterapia, que não é sadomasoquismo, não vai ficar roxo, não vai rasgar vaso, não vai chupar um chupão esgranhento igual a ventosa, que é uma meleca. Aquela compressão linear vai tirar a água, vai pegar a água do músculo e reidratar aquele tecido conectivo, que parece aquele papel filme que embrulha carne aí quando sobra, quando você janta, sabe? Aquele papel filme que ele tem uma viscoelasticidade, assim como a viscoelasticidade da nossa fibrocartilagem, precisa ter uma excursão. A partir do momento em que eu comprimo aquele ponto e eu sei o trajeto do músculo, aquele nó se solta e eu acabo gerando descompressão. Só que, para resolver o problema, eu preciso colocar a mão na ferida e é um processo. Não adianta eu soltar o feixe, eu diminuir a tensão e a contratura e agora não mudar quem? A posição do osso do lugar. Vai naquela outra imagem lá, lindão, do quadril, a primeira de todas, o antes e depois. Vamos dar um exemplo para eles. E é bonito demais. Eu falei isso em aula, não sei se eu posso falar, não. Tá gravando. Eu falo isso em aula. Imagina, quando alguém faz alguma coisa de errado, não é para ser preso? Sim, com certeza. Era para ser, né? Com certeza. No Brasil eu fazendo bagunça. Hein? Eu não aguento esse negócio certinho. Quando alguém faz uma coisa de errado, não é para ser preso? É para ser preso. No Brasil não vai, né? Lá nos Estados Unidos é cadeira elétrica. Se alguma coisa está de errado com o seu corpo, a musculatura te prende, a estrutura te trava, seu emocional embola. Na situação errônea da estrutura, a musculatura é um protetor seu. Sim. Só que travado e desalinhado, você não consegue caminhar. Aí a gente não vai soltar o músculo primeiro? Igual lá no nosso doutor querido, doutor Tarcísio G, um beijo. Uhum. Meter a mão na ferida. Sim. Uma herniação na cervical. Nós vamos comprimir esse tecido de forma organizada para que aquela tensão solte o entrelaçamento, para que você consiga ganhar área, renutrição, para que depois venha o quê? A posicionamento da articulação com o treino de força. Exato. Porque se o músculo puxar aqui para um lugar e ele estiver embolado, ele vai travar na sala de musculação. Ele vai travar no pilates, ele vai travar em casa, na tentativa de pegar um objeto. Então, tem variáveis dentro do osso, viu? E fora do osso que está gerando travamento. Então, agora, o profissional, ele vai soltar o cara. Saiu da prisão. Soltei a musculatura. Primeiro passo. Abriu a área. Mas para onde é que eu vou, professora? Tô acostumado há 42 anos ficar naquela posição. Tô acostumado a ficar no sofá. Tô acostumado com a curva que inclinou. Só que nós vamos ter que mostrar para o cérebro formar novos circuitos e um novo caminho que ele vai precisar traçar.
os exercícios na repetição, igual repetição para o aprendizado motor. Repete, 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 até que aquilo fique intrínseco no seu córtex, até que aquilo fique habitual. Você não escova dente todo dia? E por que não treina todo dia? Só que agora não é treinar aleatório, vou entrar na musculação e fortalecer, porque o médico manda fortalecer. Mas o prego tá torto assim, ó. O prego. Se você bater 2 para esse lado, 2 para esse lado, o prego sai fora do lugar? Não. Você entra na academia normal, empurra e puxa, agacha, senta. Só que eu tenho uma curva. Primeiro que eu não posso receber carga axial por enquanto. Mas primeiro eu preciso fazer o quê? Jogar a curva contra a deformidade. Então, os exercícios são simétricos. Eles são unilaterais e são assimétricos. Então, como prescrever? Você lembrou lá atrás que o primeiro passo é mapear. E a neurologia faz isso muito bem. Mapeando esse input neural, mapeando a eletroneuromiografia, mapeando numa ressonância a qualidade e a classificação de uma herniação. E quando os seus exames, eu não mando lá os meus alunos para você e meus pacientes? Quando chegam os exames para mim, agora eu sei através do movimento o que está em desequilíbrio, que está gerando a piora daquilo que você viu num laudo, num raio-x ou numa ressonância. Imagina agora o nosso trabalho congruente. E se eu ficar falando aqui, vou ficar aqui falando até meia-noite. Olha lá o exemplo. Mas isso, o que eu vejo hoje, tá, Milena, é exatamente essa falta, primeiro, de paixão de falar no assunto, que a gente vê que você tem uma paixão quando você fala. Exato. Vamos fazer isso, espalhar a ortopedia pelo mundo. Exato. As pessoas precisam entender. Porque se hoje a gente não conseguir entender a doença particular do paciente, porque cada paciente ele vai ter uma particularidade. Uhum. Às vezes, por exemplo, o paciente é um pianista. Uhum. Às vezes o paciente é um paciente que ele trabalha com computador o dia inteiro. Então, assim, a gente tem que adequar. É o Nadal da vida que é canhoto. Exato. Então, assim, hoje a gente já tem artifícios tecnológicos para estudar cada etapa dessa. E o que eu vejo é que, assim, essa interação de profissionais é o que vai dar segurança do paciente, exatamente ele se sentir acolhido. Uhum. Porque é o que você falou, nós vamos ter que colocar o dedo na ferida. E então, vai doer. E vai doer. Então, assim, essa dor, a gente precisa transmitir a segurança de falar, olha, isso é um processo, não é um fenômeno. Uhum. Então, vai doer, só que é uma dor diferente, é uma dor supervisionada, entendeu? Porque ela tem um propósito de acontecer. Porque o problema maior hoje é você ter uma experiência neurosensorial de dor sem saber o que é. Aquilo que te causa trauma. Que já é desagradável. Exatamente. E aí você entende, então, piora assim, mais ainda. Se você já pega um paciente que ele já vem com dor, ele já vem fragilizado pela dor. Muitas vezes ele já chega na nossa avaliação com uma dor crônica. Então, assim, a dor crônica, ela já tem um cunho social, porque às vezes ele muda coisas da vida dele por conta da dor, que aí já entra num nível já social da dor. Uhum. E aí, se eu coloco nele uma experiência neurosensorial de dor nova, sem ele saber o que é, eu traumatizo ainda mais. Abre parênteses. Por isso que aonde está a fumaça não é a origem do incêndio. Geralmente. Como que eu vou colocar a mão lá na região lombosacra com uma dor ciatalgia, uma ciatalgia absurda, um ciático que está preso, ou então está totalmente inflamado, sendo que ele não aguenta? Esse é o exemplo, apertando a tecla SAP. Eu não vou começar pelo ponto da área referida. Sim. Eu vou começar pela formação dessa embriogênese dentro do nosso tubo neural. Não é cabeça, tubo neural, até a base sacral. Não é a mielinização do sistema da base do crânio à base sacral. Para eu chegar lá na lombar, eu vou começar pela cabeça. Então, um dia eu vou te levar lá para você ver o Dr. Tarcísio sofrendo. Veja. Porque ele gera um sofrimento parcial, mas a partir do momento em que eu começo a interligar parte da frente com parte de trás, cruzar o sistema e o espaço da cervical se abre, aquela dor que ele sentia de radiação e formigamento dos dedos desaparece na hora. Sim. Mas, Milena, doeu? Doeu, mas não foi exorbitante. Foi uma dor controlada que não é a dor da lesão, é a dor da compressão. Sabe quando alguém te dá um beliscão e fala assim, nossa, tá com raiva de mim? Eu não apertei a área de dor? É uma dor que realmente está no limite numa linha tênue entre o sofrimento e o alívio. Uhum. Porque a partir do momento em que eu
mais uma vez, desentrelaço e ele consegue ganhar espaço, ele fala, nossa, o que você fez? Tirou com a mão, literalmente. Então, a terapia manual hoje, que não é quiropraxia, pra gente falar disso, não que eu sou contra, mas existem alguns riscos, na JOSPT, principalmente, a Journal by Sports Physical Therapy, classifica os nossos pacientes em pacientes embasados em subgrupos. Não sei se você chegou a ver essa nova classificação. São pacientes que são do subgrupo de mobilização ou do subgrupo de manipulação. Nem todos podem ser manipulados. Se eu não posso manipular um sistema que eu posso aumentar a irritabilidade até do nervo sinovertebral ao redor e da área de saída de raiz nervosa, eu tenho como abrir a área e descomprimir com mobilização. Eu não preciso estralar ninguém para resolver o processo. E eu gosto muito do Dr. Juan Bosco, ele foi aluno de Maitland e do Kapandi, um dos melhores caras da Austrália sobre terapia manual. A aula dele em espanhol, ele fala, não há como cambiar nada de forma passiva. Você tem que mudar de forma ativa. E mais uma vez, para mudar de forma ativa é o movimento. Aí pegando aquela sua frase que eu adorei, poxa, Milena, mas o cara vai lá e vai fazer determinado esporte, ou então tem que ter a ergonomia, ou então tem que ter a situação também preparada para que ele receba a tarefa. Eu digo até um pouco mais a fundo, o Santarém diz o seguinte, que não existe tarefa ou movimento contraindicado. Existe uma estrutura que não se contraindica isso para determinada tarefa ou exercício. Não adianta eu ir lá gastar, sei lá, quantos R$1.000 num bike fit. Se a minha carcaça não está preparada tridimensionalmente, com área, com simetria, com espaço, com estabilidade, com força, resistência, coordenação, equilíbrio, flexibilidade, variáveis neuromotoras para realizar um pedal até Iriri, por exemplo. O que eu vejo hoje, e isso é interessante quando a gente começa a falar sobre o comportamento humano, é exatamente isso. Conheça-te a ti mesmo. Então, dependendo, por exemplo, da velocidade de cruzeiro que a sua personalidade se sente confortável, tem uma carcaça ideal para aquilo dali. E eu sempre falo isso com os pacientes. Boa. Né? Você está disposto a preparar a carcaça para aquela velocidade de cruzeiro? Porque se você quiser correr na Fórmula 1 com um chassi de Gol, você vai passar vergonha. Então, esse entendimento é bacana, entendeu? Porque o que eu vejo hoje? Principalmente nas doenças da coluna, né? E aí o carro-chefe nosso é a doença degenerativa de uma maneira geral, os hábitos de vida influenciam na dinâmica. Tanto que, por exemplo, a terapia manual hoje me ajuda demais. Tá? Me ajuda tanto na recuperação pós-operatória, como na redução com a necessidade do uso de analgésicos. Sim. Porque hoje, se o problema é a terapia manual que me ajuda, às vezes uma sessão, 2 sessões que você faz, às vezes o cara tá tomando remédio tem 3, 4, 5 semanas. Sobrecarregando o rim com entendeu? Exatamente. Aí você tem sobrecarga renal, sobrecarga hepática e outros problemas. Então, assim, hoje eu vejo, claro que a maioria dos pacientes não tem condição de fazer isso, mas das doenças da coluna hoje, para mim, todo mundo deveria fazer pelo menos uma sessão por semana de terapia manual. Porque é uma condição que, assim, ajuda no processo de fortalecimento, ajuda no processo de redução de sobrecarga articular. E a gente vê muito disso, principalmente em regiões, por exemplo, quando a gente pega a região crânio-cervical. Essa é uma região que ela responde basicamente a 2 estímulos. Estímulo físico, pegar peso e fazer esforço, e estímulo emocional. Se eu começo a brigar com você aqui agora, o mecanismo de defesa é travar isso aqui igual um pitbull. Isso é involuntário. Entendeu? E a proteção da artéria vertebral ascendente. E aí, exatamente. E aí, quando você começa a entender isso daí, é quando você começa a ver que a terapia manual ela é importante. Isso ajuda demais, entendeu? E, obviamente, que assim, o trabalho ativo da reabilitação é o que me encanta. É o que se você comentou comigo antes da gente começar aqui. O fazer o choquinho sozinho, para mim, não é legal. Eu vejo que se não for aquela manobra ativa, obviamente conversando com o especialista que está lidando com aquilo, entendeu? A gente não consegue mudar o hábito. Não adianta nada alguém fazer por você, né? Não vai. Seja a própria terapia manual que você tá lá deitadão, ou então o choquinho, aí você terminou, levanta, anda.
Aí você continua recebendo a gravidade, continua fazendo a mesma coisa, continua torto do mesmo jeito. E cadê a questão muscular de sustentação? Que tem uma especificidade para se tratar. Então, é uma tríade, né? É o osso, é o controle motor e é o músculo. Então, eu preciso dar essa informação agora através de que ele realize a tarefa ativamente. Senão, eu fico lá. Só que cansa, né? Com certeza. Quem é que quer resolver o problema que demora, vamos falar em tempo? A última literatura de 2023 foi um cara chamado Christopher Powers, do Canadá, quem resolve toda a relação lombopélvica, quadril e lombar. Então, independente se tem uma discrepância, que depois ele vai fazer uma escanometria, ou se vai fazer uma baropodometria, ou se vai ter alongamento ósseo, não interessa. Quando ele olha para o quadril, ele pensa numa neutralidade da pelve. Os caras ganharam o prêmio no Canadá agora há pouco, depois da pandemia. Como que o Canadá consegue nivelar um quadril? Então, esse quadril passando uma régua assim, esse quadril, cadê a imagem? Alinhando a espinha ilíaca antero-superior com a póstero-inferior, assim. E esse quadril sem rotação transversal. O nivelamento pélvico, mais uma vez, assim como todo o corpo, é tridimensional, certo? Olha lá. Sem mexer na coluna. Só com exercícios lombopélvicos, pensando pela crista ilíaca e pelo fêmur. Saiu de 16,44 milímetros de um drop pélvico sagital, foi para 9,8 milímetros. Em quanto tempo? 12 semanas. É o que a literatura... Não sou eu, Milena Dutra 2024, não. Foi Christopher Powers que publicou isso pela balança de Powers, que se resolve o quadril pensando pelo fêmur, e o fêmur tem uma relação quadril e joelho, nessa distorção do fêmur, que é o que dá impingimento coxofemoral, lesão de labrum, pubeite, sarclite, trochanterite, bursite. Na hora que eu distorço o fêmur por um alinhamento da obliquidade femoral, o quadril nivela, juntamente com 15% do pé na formação de um arco e estabilização da talocrural, que é o tornozelo, para quem não sabe o que é talocrural. Então, em 12 semanas, o que são 12 semanas? Para a gente fazer isso daqui, ó. Mas Milena não está perfeito, lógico, eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus. E olha que interessante, olha a diferença do eixo. Agora é o que eu queria te mostrar. Eu mexi na coluna? Não. Mas Milena, vai demorar 12 semanas para minha dor passar? Não. Estou te falando que é 12 semanas de um novo processo para aquilo ficar arraigado no seu cérebro, para o problema não voltar. Agora, na primeira sessão de terapia manual e exercício, que já manteve a área aberta, que já promoveu decoaptação e estabilização do centro, já tem uma melhora absurda da dor? Tem. Porque qual que é a pedra de tropeço aqui no meio do caminho? A junção disso tudo aqui, ó, o Dorivaldo de novo, na bundinha dele. A junção aqui, ó, que é a principal área de problema nosso, a sacroilíaca, gruda. Lembra que o músculo entrelaça? Sim. Vocês lembram do Durepox? Aquele negócio que gruda assim, uma goma assim, aquele trem? Fica grudado? Aquele Durepox que é uma densidade maior da viscoelasticidade ou daquele gliding artrocinemático, que é o deslizamento, resseca. Existe uma hipomobilidade da sacroilíaca. Vou te mostrar depois o teste muito louco para avaliar. E aí os australianos dizem, são 7 escolas internacionais, que quando a hipomobilidade não tem jogo na sacroilíaca, de deslizamento, no teste de squish, isso aumenta a compressão aonde? Então, se no primeiro dia de aula a gente consegue ganhar movimento da sacroilíaca, e não é com mobilidade de quadril, aquele negócio que você fica olhando lá na academia, só fazendo assim para lá, parece jogo de capoeira. A mobilidade de quadril não é pela cabeça do fêmur, é pela sacroilíaca. Quando eu solto a sacroilíaca em movimento e ele ganha deslizamento, quem é que ganha área? Lombar. Então, toda a hipomobilidade de sacroilíaca aumenta a compressão lombar e aumenta a compressão aonde? Em cabeça do fêmur e compartimento medial de joelho. Então, aquilo que você viu que melhorou a curva da lombar, começou por onde? Pela sacroilíaca. E a sacroilíaca só subiu porque ela ganhou deslizamento. Mas como que eu sei, professora, se tem deslizamento ou não? Tem que avaliar. Sim. Lá na neurocirurgia, lá com a gente, com a equipe toda, enfim. Agora, o que é mais importante foi esse ponto que você observou. Na hora que você nivela uma base, ou o arranha-céu do prédio, não vai para baixo primeiro? Então, uma base muito bem fincada, uma base muito bem alinhada, uma base muito bem estável,
O Fica mais arranha-céu. fácil. Caraca, isso é lindo. Fica mais Nós vamos passar na Rede Globo depois dessa. Isso é muito bonito. Buenas tardes, para quem tá chegando agora. E aí, meu amigo? Não é sensacional? E aí, todo mundo vai pra cirurgia depois dessa? Óbvio que não. E aí o que eu vejo é exatamente isso. Quando a gente consegue alinhar essas expectativas, tanto com o paciente, com o profissional junto numa equipe multidisciplinar, o raciocínio minimamente invasivo que a gente tem hoje diminui ainda mais a necessidade de cirurgia. Porque a ideia antes era, numa deformidade dessa, por exemplo, eu precisaria acertar tudo para aquilo dali fazer sentido. Hoje a gente sabe que não. Hoje, se eu tiro apenas aquele espinho que incomoda, então, às vezes, o trabalho, por exemplo, de perda de peso, de fortalecimento, de mudança de hábito de vida, já vai te preparar para uma condição que, às vezes, eu preciso fazer uma intervenção muito pequena para chegar numa harmonia. Eu acho que isso daí hoje, que é a grande sacada da doença da coluna hoje, tá? Porque eu não consigo criar uma coluna nova, por mais estrutura de metal que a gente tenha, por mais conhecimento de tecnologia que a gente tenha. Só que se eu mudo o hábito, então eu ensino, por exemplo, uma conscientização corporal de fazer um movimento X, Y, Z para aquele paciente. Eu vejo, por exemplo, na academia, como os homens têm dificuldade de fazer movimentação da região pélvica e glútea. Então, se eu faço um trabalho daquilo dali... Acabou de falar que é a base. Exatamente, entendeu? Então, assim, é esse tipo de coisa que eu acho que faz sentido. Não vai ter uma receita de bolo igual para todo mundo. É por isso que, por exemplo, eu sou contra, eu vou baixar um aplicativo para fazer um treinamento, eu vou baixar um aplicativo para fazer uma dieta. Eu acho que, assim, hoje, com a tecnologia que a gente tem, principalmente com o próprio envelhecimento, né? A gente vê hoje, a maioria das pessoas da academia estão mais ou menos entre 35 e 45 anos. Né? Então, assim, é muito comum, pelo menos um tipo de dor articular em qualquer uma dessas pessoas. E aí você fazer um treinamento de resistência, sem saber o que está acontecendo dentro da própria carcaça, é no mínimo arriscado. Então, se você vai no especialista que exatamente tem essa consciência que uma articulação fala com a outra, e às vezes você tem um problema no tornozelo, e aquele problema crônico no tornozelo faz ele ter uma marcha assimétrica que sobrecarrega o outro lado e às vezes o cara chega para você com uma dor sacroilíaca contralateral. Ou lá no pescoço. Exatamente. Nossa, entendeu? Tem a ver o pescoço. Então, se eu não tiver esse entendimento, por quê? Eu vou ajustando em volta para depois dar o bote no foco do problema. Entendeu? Então, eu acho que isso daí hoje... E o contrário também é evidente. Sim. Não adianta pegar o foco do problema e tirar o espinho se você não ajustar o restante. Entendeu? Então, o paciente vai ter alta e continua com uma regularidade lombopélvica. E o problema é que quando você tira o espinho que alivia a dor e eu não mudo o hábito, a probabilidade daquele problema recorrer é alta. Porque toda vez que eu mexo, eu precisei operar alguém, aquela região ela virou um ponto de fragilidade. Ou seja, ela tem uma resistência menor naquele curto espaço de tempo. Então, se eu não mudo o hábito, a probabilidade daquilo dali virar um problema é maior. Entendeu? Então, assim, hoje, eu não consigo, por exemplo, ter um sucesso do tratamento de um paciente que eu opero se eu não conversar com toda a equipe junto. Então, eu vou precisar do reabilitador. E aí, a reabilitação como um todo, né? Ele vai começar com um treinamento menos intenso para ir para um mais intenso. E aí, o que eu vejo hoje também, que é o que eu considero, inclusive, no consultório, é que para mim existem treinamentos que são remédio e existem treinamentos que eu considero como lazer. Então, para mim, hoje, por exemplo, treinamento muscular resistido é remédio. Existem aqueles que gostam Eu falo que é o pantoprazol das articulações. Exatamente, entendeu? Então, hoje o treinamento muscular resistido é remédio, não tem para onde correr. Não tem. Claro que, assim, hoje, o que a gente vê também é formas de hipertrofia muscular. Existem N estímulos. Qual é o maior problema? A maioria das pessoas usa carga. Progressão pura de carga aumenta o risco de sobrecarga articular. Principalmente se eu tiver uma consciência corporal ruim. Entendeu? Então, hoje, o que a gente mais vê é
a pessoa não ter uma carcaça preparada para fazer aquela atividade física que ela se prontifica. Então não tem atividade física ruim, é que você não está preparado para aquilo. Entendeu? E a preparação não é só força. Você acabou de falar, é resistência. Acabamos de falar, é área e mobilidade, é coordenação, é simetria tridimensional, é sinestesia, é flexibilidade. São as variáveis de uma função. Você entra na academia, é só força e aeróbio. Eles não conseguem modular as outras variáveis. E talvez começamos o bate-papo falando sobre uma informação relevante para que eles tenham a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará, né? Com certeza. Só que a verdade dói, né? E a verdade demanda tempo. A gente falou isso nos bastidores. Quantos anos nós estamos estudando para que esse mapeamento seja feito? Aí voltou mais uma vez naquela sua frase. Não é exercício igual para todo mundo. Não adianta eu pegar lá o treino lá no blogueirinho ou achar que aquilo é bom para mim, porque você não sabe igual o alfaiate. Você não sabe qual é o quadril que está em desalinhamento, qual que é o drop que caiu, qual é o lado que rodou, qual é o lado que subiu, qual foi o lado que inclinou, qual é a escápula que fez tilt superior. Cada corpo vai ter um mapeamento dessas disfunções. E eu digo que em aula que é o mapa ortopédico. A partir do momento que eu sei o mapa, eu tenho que entregar para quem sabe ler. Ué, o que eu faço com isso agora? Como é que eu vou chegar no ouro depois do arco-íris? Aí vem realmente os exercícios controlando todos esses fatores que a gente falou. Esse mapa ortopédico tem eu falando um pi aí dentro, hein? Olha lá que maneiro. A gente desenha esse mapa na estrutura do corpo humano com testes de movimento, junto com o raio-x, junto com a ressonância, junto com os exames de imagem, para compreender para que cada área ou cada vetor de osso, para onde que eles estão indo. Porque eu tenho que puxar o quê para o lugar? Se a escápula subiu e rodou, como é que eu faço para ela descer? Se ela subiu num tilt superior, por isso que ela está esmagando a bursa, vira bursite, tendinite, tendinose, tendinopatia. Não consigo pendurar a roupa no varal, porque está doendo o ombro. Ué, mas é a escápula que subiu. Mas será que é a escápula do lado de uma convexidade ou do lado de uma concavidade? Mas sabe o que eu vejo, Milena? Uma coisa que me chama a atenção no seu trabalho, que eu acho que é a base, capricho. Mas para então, tudo tem na que vida, fazer sentido, doutor Daniel, eu vou te fazer uma comida lá, você viu lá no jantar? Eu vou te entregar de qualquer jeito. Exato. Então, assim, hoje, quando a gente fala de uma estrutura funcional, mas isso é pra tudo ela tem que ter capricho. Imagina na sua cirurgia. Entendeu? Porque a minuciosidade. Hoje, se você for pegar essa estrutura articular, ela já é uma estrutura articular com sobrecarga. Por isso que ela dói. Então, se eu não tiver o capricho, às vezes eu vou ter uma única chance de fazer a diferença. Então, antes de fazer qualquer intervenção, eu preciso de ter... Às vezes, sim. E aí, o que acontece? Eu acho que, assim, a ignorância é a chave da felicidade. E aí, uma coisa que a gente estava comentando aqui nos bastidores é, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem alguns momentos que você fala, cara, o que eu faço agora? Não sei nada. Entendeu? Então, assim, existem algumas situações, óbvio, que a experiência faz com que a maioria das vezes a gente consiga resolver da melhor forma possível. Mas, às vezes, chegam alguns casos bem complexos que você fala, e aí, eu vou recorrer a quem? O que eu vou fazer agora? Porque tem muitos casos que não vão estar na literatura. É um mix de coisa que você vai falar, cara, eu não vou conseguir resolver 100%. Entendeu? Agora, isso vai te angustiar. Eu tenho certeza que vira e mexe, chega um caso para você, você fala, cara, não consegui desatar esse nó. Ou você não sabe o que vai dar, por exemplo. Exato. Esse aqui é um assim. Entendeu? As curvas escolióticas estruturais, a literatura diz que é impossível de ser corrigida porque está estrutural. Ué, é estrutural. 36 anos de idade. 69 graus de inclinação. Maior do que 50, esmaga o pulmão. Ela começou a chorar. Eu vou morrer porque vai esmagar meu pulmão, vou parar de respirar. Falei, calma. Aí depois começa a chorar de novo. Eu vou morrer porque o médico fala que eu não posso operar porque é estrutural, porque na hora que derroda a coluna, a medula não acompanha, correto? Aí vai quebrar na mesa, vai morrer vai morrer mesmo. Falei, ó, não sei se você vai morrer. Falei, a chave da vida e da morte tá na mão dele. Mas o que tem é isso aqui na literatura. A gente acompanha a literatura há 25 anos. Não tô pedindo para acreditar na Milena, maldito homem, confie em outro homem, mas acredite na ciência. Sim. E a ciência não é verdade absoluta, mas tem bons resultados. Vamos ver o que vai dar? Aí assinou lá o contrato.
Ó, mas tem que fazer só a parte. Então, o que aconteceu? Descomprimiu o pulmão, ficou perfeito? Tá respirando? Vai morrer? Não vai morrer. Então, existe casos que a gente não vai saber o que vai dar. Eu falei para ela, não sei o que vai dar. A literatura diz que vai dar ruim, mas eu acredito num potencial que vai dar bom. E se você fizer a sua parte, aí que tá o problema. Você está disposto a... Isso. Você quer mudar? E eu vejo, e isso eu uso dentro do meu consultório com os meus pacientes, porque assim, ele precisa ser parceiro. Então assim, o que eu vejo hoje? Se o paciente não estiver disposto a mudar aquilo que causa o problema, ele não merece o resultado do tratamento. Isso Hipócrates já falou há muito tempo atrás. Isso. Né? Então assim, hoje, por exemplo, num tratamento cirúrgico, tá? O que a gente vê? O paciente ele vai fazer parte do tratamento. Por exemplo, já teve paciente meu com indicação cirúrgica que eu não operei, porque eu senti que ele não estava disposto a fazer as mudanças necessárias. Aí eu falei, cara, eu prefiro que você procure outro. Pelo menos para você não falar aí que foi operado por mim. Despediu. Entendeu? Porque o que acontece? Hoje, a pessoa ela precisa participar do processo. E aí, o participar do processo é doloroso. Mas o caminho é estreito, né? Por Exato, entendeu? Então, quando você coloca o conhecimento em cima disso, mesmo sendo um caminho doloroso, aquilo segue, o paciente segue. Entendeu? Hoje, a taxa de resultado positivo que eu tenho com os hábitos de vida, com a interação dos pacientes, melhorou muito quando eu comecei a me dedicar a explicar. Mas porque você tem autoridade, então. Era isso que eu ia falar. Entendeu? Olha só, é igual eu faço canoa, não faço? Ó, vou viajar agora aqui. Eu fico lá no Voga. Sou eu quem dito o tamanho da abraçada e a velocidade. É o primeiro de todos. Eu não sei para onde eu tô indo. Mas quem é que tá fazendo o leme? O capitão. Então, ele tá me dando o norteamento e eu tenho que confiar nele. Pela autoridade dele, porque ele sabe tudo de tempo, de mar. Então, a sua autoridade, a sua credibilidade na área da saúde, você como neurocirurgião, tudo aquilo que você estudou e você já percorreu o caminho. O nosso cliente, ele tá cego. Ele tá com medo. E o medo paralisa. Não tenha medo. Ou você é o cérebro reptiliano, ou você vai enfrentar... E vai doer. Acabei de postar esse negócio esses dias daquele bicho grandão que parece búfalo. Como é que é o nome? Aquele bicho grandão do Canadá. Parece búfalo, que ele enfrenta a tempestade de neve mais rápido possível, porque ele sabe que vai acabar mais rápido possível. Mas, de novo, o paciente, na hora que ele confia em você, pela sua formação, credibilidade, autoridade e resultado que já mostrou, ele vai aceitar o processo. Sim. O problema é o medo ou a insegurança de quem ele vai cair nas mãos. Igual quando o Dr. Tarcísio me operou, só queria ver aquele zoinho dele. Cadê o zoinho? Aquele monte de cílios. Porque na hora que eu vi os cílios, eu sabia que era o caminho que ele sabe está embasado na ciência, na sua expertise, e na qualidade do resultado final. Daria minha coluna para você operar de olhos fechados. Mas eu sei que a Milena precisa fazer a parte dela. Eu não falei ali, se você não escova o dente, vai dar cárie? Então, eu acho que é esse medo ou essa insegurança. E por isso que o seu primeiro passo de fazer o Coluna Sem Neura é inenarrável. Desmistificar esses medos, essas condutas errôneas, esse mundo de internet sem lei... ninguém olha a qualificação de um profissional. Isso é importantíssimo. Ninguém sabe o que é um currículo Lattes hoje em dia. Então vai ver quem é. Eu acho que o mais importante hoje nosso é isso. Referência. Procure a referência. Antigamente não era assim? Exato. Você entrava num doutorado com uma carta de indicação, não ligava para o emprego anterior. Então quem é? Entendeu? Então parabéns pela atitude. E gente... A nossa conversa aqui a nossa conversa, se deixar, a gente falar de de disco. Exato, deixa pra próxima. Vai para muito tempo. Eu queria, tá, Milena, primeiro agradecer, agradecer demais a sua presença. É um coração. E eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal sobre a importância dos cuidados com a coluna vertebral. Isso em poucos minutos. O que você deixaria como um legado aqui do Primeiro que podcast? Aquele dito popular é fato e é verdade, é corpo, alma e espírito. E a sua carcaça é templo do espírito. E o eixo é ela.
Se você tirar ela, você não tem nada. Então, cuida do seu eixo. Aqui é o mediastino, aqui é o que você sente, aqui é tudo que guarda, aqui é a proteção das suas vísceras. A sua coluna é o seu eixo. Presta atenção, faz uma tarefa. O que está fora do eixo na sua vida? Não estou falando só da coluna vertebral, não. Se liga. E se precisar resolver esse aqui, vem com a gente. Tchau. Milena, Deus te obrigado. abençoe. Eu que agradeço. Saiba que esse é o primeiro de vários outros encontros aqui. Tem disso Nós temos pra que falar, muito tem pra 33. Com Tem 33 hertz, são 33 encontros. Você é uma muito... graça. Às vezes hoje eu me contive, mas eu me empolgo tanto, né? Quase que eu soube na mesa. Você é uma graça. Tem que ver eu dando aula, você está convidado para o próximo, é divertido. Um prazer, vai ser um prazer imenso. Lá na MSK. Tá. Obrigado, Joia, gratidão imensa. Com certeza. Um beijo, galerinha. Tchau, segue gente. lá, @Prof. Milena Dutra e o senhorito aqui, Calegari. É nóis.